Muito boa noite, seja mais uma vez bem-vindo a esse tratamento de 7 dias de oração pelos filhos. Lembrando que esse tratamento também se estende para outras pessoas que queiram participar, não somente aos filhos, né? Mas as nossas reflexões aqui são voltadas principalmente aos filhos. Bom, se você ainda não assistiu a gravação do primeiro tratamento, do primeiro dia, né, já está lá no grupo, você pode assistir. Se alguém entrou depois no grupo, não conseguiu visualizar, pode me pedir que eu mando novamente, né, a gravação. E aqui na descrição do vídeo você também pode encontrar o link da gravação do primeiro dia do tratamento para os nossos filhos, ok? É muito especial esses 7 dias de oração pelos filhos, porque nos conectamos com essa energia, com essa egrégora que está se formando em torno desse tratamento, justamente para levar cura e libertação aos nossos filhos. E esse propósito de oração pelos filhos, ele surgiu num momento que eu estava em oração, em reflexão, e estamos fazendo também a Quaresma de Arcanjo Miguel. Então, muitos que estão aqui participando desse tratamento estão lá no outro grupo fazendo parte da Quaresma de Arcanjo Miguel e já estão recebendo também muitas curas, muitas libertações e muita transformação chegando para todos nós. O tema de hoje é um tema que tem tudo a ver com esses 7 dias de oração pelos filhos. Hoje eu quero trabalhar um pouquinho com vocês a ideia da intercessão. E quero usar um texto com vocês muito polêmico. Muito polêmico porque as pessoas muitas vezes não entendem aquelas expressões, o que significam, né? E o que aquilo pode somar para esse tratamento de 7 dias de oração pelos filhos. E também como que isso pode vir somar na nossa vida espiritual, na nossa reflexão pessoal e espiritual, no nosso avanço espiritual diário. Eu quero ler para vocês um texto das, das Escrituras e quero sempre deixar claro aqui que quando eu cito um texto eh, dos Evangelhos, da Bíblia, eu não estou aqui fazendo proselitismo religioso. Nós temos aqui pessoas no grupo de diferentes crenças, diferentes religiões e sejam todos muito bem-vindos. E aqui estamos todos unidos em uma única, né, em uma única egrégora espiritual que vai se formando em torno a esses tratamentos, para que a gente possa, então, é, nos unirmos cada vez mais ao divino. Independente de qual a face de Deus e como você manifesta a face de Deus, certo? Dentro das suas crenças, da sua religião e assim por diante, são todos muito bem-vindos. Então, quando eu cito um texto dos evangelhos, por exemplo, e esse aqui é um texto do Evangelho de Mateus, eu não estou dizendo que você tem que se tornar cristão, você tem que se tornar católico, você tem que se tornar evangélico, assim por diante, né? Aqui são todos muito bem-vindos e todos estamos unidos num único propósito e unidos no amor do Deus Eterno Todo-Poderoso. O texto, ele se intitula A Mulher Cananeia. E eu quero ler para vocês antes de iniciar a reflexão, até porque é importante que você tenha contato com o texto, né? Vamos lá. Jesus partiu dali e foi para a região de Tiro e Sidônia. Uma mulher cananeia, vinda daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Ele, nesse caso Jesus, não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: Manda embora essa mulher, pois ela está gritando atrás de nós. E ele retomou: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher, no entanto, veio prostrar-se diante dele, implorando: Senhor, socorre-me. Ele disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. E ela insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé. Como queres te seja feito? E a partir daquela hora, a filha
ficou curada. Esse é um texto bem polêmico, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que significa algumas expressões, como, por exemplo, que Jesus fala aqui, jogá-los aos cachorrinhos, né? E depois ela fala que até os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa dos seus donos, ou seja, tem algumas expressões aqui assim que são bastante polêmicas. E eu quero trazer uma explicação para vocês e fazer uma correlação desse texto com esses 7 dias de oração pelos filhos, certo? É interessante nós partirmos da identidade dessa mulher. Essa mulher, pelo que o texto diz, ela era uma cananeia. E o que que isso significa? Os cananeus naquela época, eles eram considerados um povo pagão. Então, eles eram, entre aspas, inimigos históricos de Israel. E para os judeus, os cananeus, eles eram então impuros. Eles estavam fora da aliança com Deus. Porém, o fato de Jesus estar fora da Galileia, e o texto inicia dizendo que ele estava na região de Tiro e Sidom, que é um território pagão, aqui já nos dá uma outra conotação, a conotação de que Jesus, ele tinha uma missão universal e não apenas àqueles da casa de Israel, ok? É, e esse silêncio de Jesus? Por que Jesus fica em silêncio? No início, Jesus não responde. E para vocês isso pode parecer assim até uma falta de educação, né? E por que esse Jesus fica em silêncio? Ele está testando a fé dessa mulher que está pedindo algo não para ela, mas para a filha. E também mostra aos discípulos uma dimensão da sua missão. A expressão pão dos filhos e os cachorrinhos era uma expressão cultural judaica que tinha na época. Então, com a nossa mente ocidental e no século 21, ano 2025, é difícil nós entendermos uma expressão, né, idiomática e uma expressão cultural daquela época. Então, filhos aqui se refere ao povo de Israel e cachorrinhos significa estrangeiros. Era uma expressão que eles usavam na época. E Jesus repete esta expressão que eles comumente usavam naquele momento, né? Só que não era como um insulto cruel, mas era uma metáfora para dizer que a prioridade da missão messiânica de Jesus era para aqueles da casa de Israel, ok? Porém, Jesus, ele nos dá outros sinais aqui quando ele vai no território pagão, ou seja, uma missão universalista, ok? E por que essa mulher é um modelo de fé? Porque ela fala, ela aceita isso que Jesus fala, usando uma expressão idiomática da época, mas ela complementa, ela responde, mas não responde no sentido de retrucar Jesus. A sua fé é perseverante, ela insiste, ela adora porque ela se joga aos pés. E ela argumenta e não desiste até receber a graça. Ela não se ofende com a metáfora que Jesus faz. Ela aceita o seu lugar de humildade, mas ainda assim se apropria da misericórdia de Deus, da misericórdia de Jesus. Por quê? Até as migalhas do reino são suficientes para transformar a vida de qualquer pessoa. E qual que é a relação que esse texto tem com a proposta, então, que nós estamos trabalhando aqui de intercessão pelos filhos, ok? Esta mãe que intercede pela filha. A mulher cananeia não pede nada para si, mas ela clama pelo sofrimento da filha. E ela demonstra a essência da misericórdia espiritual. Por quê? Colocar o filho no centro da oração diante de Deus. Não que o filho seja o centro, mas naquele momento ela coloca o filho, a filha, no centro da oração e diante de Deus, diante de Jesus, para que a cura, a transformação aconteça. Muitas mães, muitos pais oram e parecem não ser ouvidos imediatamente.
Talvez você mesmo já tenha passado por isso. Orou, rezou pelo seu filho, pela sua filha, e ele não mudou nada. Parece este silêncio de Deus exatamente o silêncio que Jesus faz no início do texto a essa mulher da Cananeia. Mas esse silêncio de Jesus e esse silêncio de Deus de muitas vezes não te responder imediatamente não é uma rejeição à sua oração, mas um convite para uma fé madura. A mulher não desiste. Ensina que o coração de uma mãe, o coração de um pai é insistente. Não aceita a derrota espiritual dos filhos. A mulher aceita até as migalhas, o pouco que ela pode receber naquele momento, porque ela sabe que qualquer toque da graça de Deus é suficiente para libertar a sua filha. E devemos nos colocar nessa mesma postura. Qualquer toque da graça de Deus é suficiente para libertar o seu filho, para libertar a sua filha, os tantos outros nomes que foram pedidos tratamento aqui também, e que nem sempre são filhos ou filhas, apesar que são 7 dias de oração pelos filhos, mas são todos bem-vindos a participar do tratamento e colocar nomes, inclusive, de outras pessoas, certo? Então seja você também bem-vindo, você que está com o nome aqui no atendimento. Esta fé inabalável de uma mãe que acredita que Deus pode transformar até a pior situação da sua filha. E eu vou pedir que no dia de hoje, nesse atendimento que você está assistindo gravado, se coloque receptivo dessas energias, para que você possa, como esta mãe, colocar os teus filhos diante de Deus e você também se colocar diante de Deus, para que até as migalhas da misericórdia são capazes de transformar a pior situação que você esteja, ou qualquer situação que você esteja vivendo hoje na sua vida. E o texto finaliza dizendo que a fé dela é tão grande e que Jesus confirma, vá lá e aconteça do jeito que você está pedindo. Exatamente a libertação da filha, pela força da oração da mãe, pela força da intercessão dessa mãe. Isto é uma prova de que a intercessão de um pai, de uma mãe, tem poder de romper barreiras espirituais. Nesse contexto de um tratamento de 7 dias, a perseverança na fé, a intercessão, ela é algo que a gente precisa, sim, ter uma maturidade de fé para entendermos. Não adianta você pedir hoje pelo seu filho ou para você mesmo e achar que amanhã de manhã vai estar acontecendo aquilo. Mas uma maturidade de fé. E essa maturidade de fé passa pela confiança. Confiar, confiar. Lembre-se o que eu já disse para você em outros tratamentos, ou até nesse mesmo. O pecado, a culpa, a responsabilidade que mais desagrada a Deus é a nossa falta de confiança. Deus não está preocupado de como é que você chegou nesse tratamento. Deus não está preocupado das coisas que você aprontou antes de chegar aqui. Deus não está preocupado com as coisas que seu filho aprontou, sua filha aprontou antes de você pedir o tratamento para ele, para ela. Mas a Deus não agrada a desconfiança. Então venha do jeito que você está. E creia. Faça como essa mulher. Não pare de insistir e continue pedindo, continue orando, continue intercedendo pelo seu filho. E continue acreditando que as coisas de fato se transformam. E a cura profunda, ela acontece. É um texto muito bonito e é um texto assim muito polêmico, né? Porque as pessoas muitas vezes não sabem lidar com essas energias e muitas vezes não sabem muito bem o que que isso significa, o que que aquela palavra significa, o que que aquela frase significa. Mas aqui eu tentei, num resumo, colocar a vocês a exegese do texto,
até para que você possa entender não só o contexto, mas também entender como isso se aplica para o tema de intercessão pelos filhos e também se aplica em todos os setores da nossa vida, em todos os momentos de oração e momentos de súplica que fazemos. Vamos agora fazer o tratamento. Eu vou pedir que ao longo do tratamento, se você puder estar com seus olhos fechados, né? Não só assistir a gravação, mas participar da gravação. Ou seja, você se conectar com tudo isso que está sendo feito aqui vai ser muito positivo e muito transformador para você. Então eu quero inicialmente colocar todos que foi pedido o tratamento, ou os nomes dos nossos filhos e assim por diante, ligar todos aqui a esse tratamento, para que você receba essa energia poderosa, para que você possa também se transformar e para que você possa também, daqui para frente, continuar intercedendo pelo seu filho, pela sua filha ou pelos outros tantos que foram pedidos aqui o atendimento. Então, se você puder, feche seus olhos, vá se colocando numa postura, então, receptiva, vá colocando, vá trazendo à sua mente os seus filhos, as pessoas que você pediu atendimento. E se você é uma dessas pessoas que está aqui sendo atendida, né, também, lembrando que é um tratamento voltado para 7 dias de oração pelos filhos, mas todos são bem-vindos, né? Todos aqueles que querem pedir o tratamento para si mesmo ou para outros, todos são bem-vindos. E vamos iniciar agora a conexão. Lembrando que antes de iniciar o tratamento, eu faço a abertura do campo espiritual, coloco todas as pessoas aqui e na gravação eu apenas cito os primeiros nomes, até por uma questão ética, né? E não ficar também falando os nomes inteiros nas gravações, certo? Me permita, Deus eterno e todo-poderoso, me conectar então com as energias de cada uma dessas pessoas e aonde você está agora, para que nada te atrapalhe, eu traço um círculo de proteção do elemento terra, do elemento ar, do elemento água e do elemento fogo. E dentro desse círculo você está protegido, você está protegida. Eu quero me conectar agora e peço permissão que isso aconteça ao grande e eterno Deus Todo-Poderoso. Peço para me conectar com as energias de Miguel, com as energias de Alan, de Cássio, de Pedro, Arthur Joaquim, Tayla Sofia, Eduardo, Renata, Lucas, Miguel, Maria Clara, Ruchele, Felipe, Mateus, Isaac, Bernardo, Verônica, Juliana, Bruno, Natan, Nicolas, Ana Paula, Juliana, Maiara, Marcilene, Anderson, Jailson, Bernardo, Antônio, Lívia, Theo, Natália, Vitória, Paula, Luciana, Luciela, Marlene, Laura, Maria de Lourdes, Helena, Bruno, Mateus, Natan, Luca, Caio, Mariana, Patrick, Sheila, Amabile, Letícia, Paulo Sérgio, João Gabriel, Hugo Luiz, Eduardo José, Jean-Pierre, Antônia Vaz, José Amarildo, Maridilce, Milena, Josemar, Ana Paula, Domingos e Rodrigo. Me permita, grande eu sou, eterno e verdadeiro Deus, me conectar com as energias de cada uma dessas pessoas, psico, mental, energético e espiritual. Ativar clientes, ativar clientes, ativar clientes. Eu sou ativar clientes, eu sou ativar clientes, eu sou ativar clientes. Ativar clientes, ativar clientes, ativar clientes. Está feito, está feito, está feito. E pelo poder do Deus eterno e todo-poderoso, pelo poder do sangue de Jesus, pelos méritos de Cristo na cruz, pela espada de Arcanjo Miguel, eu dou ordem agora que todos os obsessores, espíritos em sofrimento, simbioses espirituais que possam estar no campo energético espiritual de cada uma dessas pessoas, eu dou ordem que obsessores, sofredores, simbioses saiam todos agora. Entidades negativas, magos negros, eguns, quiumbas, quinzilas, daimos, demônios, servos astrais, entidades astrais, energias de íncubos, de súcubos e de qualquer outro tipo de entidade negativa que possa estar no campo de cada uma dessas pessoas que foram aqui nomeadas, que estão participando desse tratamento.
Eu dou ordem que todas as entidades negativas saiam agora. Obsessores, sofredores, simbioses, entidades negativas, eu dou ordem que saiam. Pelo poder do nome e do sangue de Jesus, pelo poder do Deus eterno e verdadeiro, pelo poder da espada de Arcanjo Miguel, isso se faz agora. Ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria. Eu sou ativar a apometria, eu sou ativar a apometria, eu sou ativar a apometria. Ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria. Está feito, está feito, está feito. Magias, feitiços, encantamentos, conjurações, energias de feitiçaria, de bruxaria, energias de udo, energias de voodoo, trabalho espiritual negativo, salgas, imposição de mãos, energias de inveja, mal-olhado e todo e qualquer tipo de magia negativa que possa estar no campo energético de cada um desses que foram aqui mencionados. Eu dou ordem agora, eu quebro, eu desfaço, eu desmaterializo. Ativar quebra de magia, ativar quebra de magia, ativar quebra de magia. Eu sou ativar quebra de magia, eu sou ativar quebra de magia, eu sou ativar quebra de magia. Ativar quebra de magia, ativar quebra de magia, ativar quebra de magia. Está feito, está feito, está feito. Decretos, karmas, votos, pactos, maldições. Tudo isso que não é mais divino na vida dessa pessoa está sendo retirado, está sendo limpo agora. Contratos kármicos também são todos quebrados agora, para que essa pessoa possa ter uma vida livre, ser liberto, ser curado, ser transformado e restaurado. Ativar quebra de decretos, ativar quebra de decretos, ativar quebra de decretos. Eu sou ativar quebra de decretos, eu sou ativar quebra de decretos, eu sou ativar quebra de decretos. Ativar quebra de decretos, ativar quebra de decretos, ativar quebra de decretos. Está feito, está feito, está feito. Ativar libertação do karma, ativar libertação do karma, ativar libertação do karma. Eu sou ativar libertação do karma, eu sou ativar libertação do karma, eu sou ativar libertação do karma. Ativar libertação do karma, ativar libertação do karma, ativar libertação do karma. Está feito, está feito, está feito. Chips, implantes, ovoides, bichos, larvas, miasmas. Tudo isso é retirado, tudo isso é limpo agora. Energias de parasitismo, vampirismo, aparelhos parasitas também. Corto, quebro, desmaterializo tudo isso. E pelo poder do eterno e verdadeiro Deus, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, a espada de Arcanjo Miguel, ativar limpeza profunda, ativar limpeza profunda, ativar limpeza profunda. Eu sou ativar limpeza profunda, eu sou ativar limpeza profunda, eu sou ativar limpeza profunda. Ativar limpeza profunda, ativar limpeza profunda, ativar limpeza profunda. Está feito, está feito, está feito. Esses primeiros comandos quânticos são para limpeza espiritual, energética, quebra de más energias. E agora eu vou pedir que você mantenha os olhos fechados. Se você estava com os olhos abertos, se você puder fechar, convido você a se conectar com essa energia que vai estar sendo agora direcionada. Eu vou colocar aqui também uma frequência que vai te ajudar nessa conexão, de forma que você possa ainda mais, assim, sentir as energias desse tratamento chegando. E convido você a iniciar um processo de respiração, respirando pelo nariz, vai segurando um pouco o ar e vai soltando esse ar lentamente pela boca. Respire pelo nariz, segure um pouquinho o ar e vai soltando lentamente pela boca. Mais uma vez, respire pelo nariz em 1, segure o ar em 2 e vai soltando pela boca em 3. Vai repetindo esse processo de respiração. Vai repetindo, cada vez mais repetindo essas respirações. Hoje, sexta-feira, dia que está sendo gravado esse atendimento.
que as energias de toda essa semana vão se diluindo, vão se dissipando. Você vai relaxando, você vai se limpando, você vai se entregando às energias desse tratamento que você está recebendo agora. E se você é mãe, se você é pai, pediu o tratamento pelos seus filhos, você também recebe essas energias. Não é porque o seu nome não foi aqui mencionado que você não está se ligando a tudo isso que está sendo feito. Claro que você está. Até porque muitas vezes o seu filho ou sua filha não tem ainda talvez nem maturidade de entender o que estamos aqui fazendo. Mas receba você também as energias desse tratamento, receba você também tudo isso que estamos aqui fazendo. Vá respirando pelo nariz, vá segurando um pouco o ar e soltando esse ar lentamente. E agora eu convido a você a visualizar uma luz que vai descendo do topo da sua cabeça e vai preenchendo todo o seu corpo. E essa luz ela vai se estendendo, se ampliando, de forma que você fica totalmente envolvido nesta luz. E como estamos num tratamento também destinado a nossos filhos, eu vou pedir que você visualize dentro desta luz você e visualize também os filhos ou a pessoa pela qual você pediu esse atendimento. Se foi mais de uma pessoa, vai aos poucos trazendo essas imagens à sua mente e trazendo cada uma delas para dentro dessa luz, que estão sendo agora todos envolvidos. Permaneça alguns momentos com a espiritualidade, vivendo e se conectando com essa energia poderosa que vai chegando a você. Amado Criador, Deus eterno e todo-poderoso, Senhor Jesus, Arcanjo Miguel, Espíritos, mestres e mentores que estão aqui reunidos nesta egrégora única de luz, hoje colocamos em Tua presença os nossos filhos e declaramos em plena fé e entrega que eles são seus, foram sonhados por Ti e estão guardados no Teu coração de amor. Quem poderá guiá-los melhor do que o Espírito da Verdade? Quem poderá curar suas dores, senão o Cristo, que restaura toda ferida? Quem poderá abrir os seus caminhos, senão aquele que é a porta que ninguém pode fechar? Quem poderá proteger suas escolhas, senão os anjos e guardiões de luz? Quem poderá despertar neles a verdadeira identidade espiritual, senão o Espírito Santo da sabedoria? Nós todos, os nossos filhos, filhas, as outras pessoas que foram pedidos os tratamentos, estão agora sendo envolvidas por esta luz poderosa, seja onde elas estiverem nesse momento. Pode ser que essas pessoas estejam até distantes de você.
Talvez você até não conversa ou não vê há muito tempo, mas tenha certeza que estão sendo agora envolvidos por esta luz. E como a mulher cananeia que se jogou aos pés de Jesus e intercedeu pela filha, queremos também agora nós intercedermos pelos nossos filhos, filhas, sobrinhos, netos e todos os que foram pedidos esse atendimento. E à medida que você vai ouvindo esses decretos espirituais, vá afirmando, vá concordando, vá permitindo que isso aconteça em você e em quem você pediu atendimento. Que toda sombra de medo, vício, rebeldia, ingratidão, escuridão seja dissolvido pela luz. Que a mente dos filhos e de quem foi pedido esse atendimento seja iluminado pela sabedoria divina para que escolham o bem, a paz e o caminho da verdade. Que seus corações sejam tocados pelo amor incondicional, libertando rancores, mágoas, dores passadas e toda influência negativa. Que suas palavras e decisões sejam alinhadas com o propósito divino, para que floresçam como árvores frutíferas em terra fértil. Que seus relacionamentos sejam saudáveis, regidos pelo respeito, pela harmonia, pela pureza do afeto. Que a prosperidade espiritual, emocional, material os acompanhe como fruto da obediência e do equilíbrio interior. Que nenhuma força contrária, visível ou invisível, tenha poder de desviá-los de sua missão divina. E agora nós vamos fazer a entrega. Com essa oração de profunda entrega. Entregar os nossos filhos a Deus. Lembrando que os nossos filhos são filhos da promessa. Lembrando o tema de ontem, onde usei o exemplo da mãe de Moisés que coloca o cestinho no Nilo e entrega. Não tem a mínima ideia o que Deus vai fazer, mas daquele gesto daquela mãe sai o libertador. Entregar os nossos filhos como Ana fez, entregou Samuel, aquele que ungiu Davi, e que a oração de Ana chegou até a história do Cristo, pois o Messias veio da casa de Davi. Olha como as orações e as intercessões, elas movem o céu. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entregar. Senhor, guarda os passos dos nossos filhos, sobrinhos, netos. Protege-o dos laços ocultos. Purifica os ambientes que frequentam. Rompe com heranças de dor e limitações ancestrais. Derrama sobre eles uma unção de coragem, fé e vitória. Que cada lágrima de intercessão derramada hoje se transforme em chuva de bênçãos sobre suas vidas. Pense agora na pessoa que você pediu atendimento.
Pense agora no filho, na filha, no neto, sobrinho, assim por diante. Eu entrego, eu confio, eu descanso no teu cuidado perfeito. Eu entrego, eu confio, eu descanso no teu cuidado perfeito. Mais uma vez, com toda a confiança, entregando a Deus. Eu entrego, eu confio, eu descanso no teu cuidado perfeito. Todos que foram pedidos os atendimentos hoje, os filhos, filhas, netos, sobrinhos e outras pessoas que foram colocados os nomes aqui, pela minha autoridade espiritual, eu entrego, eu confio, eu descanso no seu cuidado perfeito. E hoje é o terceiro dia desse tratamento. Vamos canalizar também o raio cósmico rosa, o terceiro raio cósmico do amor divino. Em nome da presença eu sou e pela chama trina em meu coração, eu ativo agora o terceiro raio cósmico do amor divino sobre a vida de todos esses que foram aqui pedidos esse atendimento. Sobre a vida também desse pai, dessa mãe, sobre a vida de todos que aqui estão participando desta gravação, estão se conectando ao que está sendo aqui realizado. Que esta energia os envolva como um escudo de ternura e proteção, que desfaça toda discórdia e falta de amor, que desperte neles a vibração da verdadeira fraternidade universal. Que o amor divino os torne inteiros, que a chama rosa floresça em cada célula, em cada memória, em cada decisão, e que seus destinos sejam alinhados com a mais alta expressão da luz. Está feito, está feito, está feito. Eu quero agora também elevar uma prece a todas as outras pessoas que foram pedidos os atendimentos aqui. Amado Criador, nesta hora sagrada, nós não oramos apenas pelos filhos, mas eu uno o meu coração ao coração de todos os que aqui se levantam em oração. Cada filho, filha, neto, sobrinho, cada pessoa, cada jovem, cada mulher, cada homem, lembrado aqui nesse tratamento, está igualmente acolhido na sua luz. Para você, mãe, para você, pai, que pediu esse tratamento pelo filho, pela filha, que cada mãe, cada pai, cada intercessor aqui seja renovado em sua fé, que cada coração cansado seja fortalecido pela esperança, que cada família receba sinais visíveis da atuação da sua graça, que cada vida seja testemunho de transformação pelo poder do amor divino.
Permaneça alguns momentos com a espiritualidade, recebendo essas energias, recebendo essa transformação profunda. Mais uma vez eu apresento ao Todo-Poderoso os pedidos que foram aqui colocados, as intenções para esses tratamentos. E peço que os anjos e arcanjos recolham as intenções de cada uma dessas pessoas. Apresente agora o seu pedido, sua intenção, sua intercessão por esse filho, por essa filha, ou por você mesmo. E que o Espírito de Deus alcance cada uma dessas pessoas que estão assistindo, participando, se conectando de alguma forma com as energias desse tratamento. Permaneça alguns momentos com a espiritualidade. Enquanto você vai apresentando teus pedidos, tuas intenções, eu quero mais uma vez energizar a água, o óleo e o sal. Senhor Deus, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, que esses elementos, o óleo, o sal e a água, sejam purificados, santificados e levados à vossa presença, para que se tornem instrumentos de cura, proteção, purificação e bênção. Que o óleo seja consagrado para ungir, fortalecer, proteger aqueles que dele se aproximarem com fé. Que sua essência transmita a luz do Espírito Santo, a energia do amor divino, a força da presença de Deus em nossas vidas. Que o sal, símbolo de preservação e da aliança eterna, seja santificado para afastar toda negatividade, dissolver obstáculos espirituais e trazer clareza e discernimento à alma e ao coração. Que a água, a fonte de vida e purificação, seja abençoada para lavar, limpar e renovar energias, dissolver impurezas espirituais e abrir caminhos de harmonia, paz e abundância divina. Nesse ato sagrado invocamos a proteção de Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestes, defensor da verdade e da justiça, que com sua espada de luz corte toda energia negativa, feitiço, maldição, influência obscura, que possam interferir na força e na pureza desses elementos. Que Miguel com seu escudo protetor envolva cada gota deste óleo, deste sal, desta água, fortalecendo-os com coragem, luz e poder divino. Que estes elementos consagrados se tornem canais do vosso amor e da vossa graça, instrumentos de libertação, proteção, bênçãos. Que toda pessoa que os utilizar com fé e devoção sinta a presença viva de Deus
o Espírito Santo de Arcanjo Miguel e sejam conduzidos à paz, à saúde, à prosperidade e à integridade espiritual. Eu os ofereço a vossa glória, Senhor, pedindo que todo o poder celestial desça sobre eles e que eles permaneçam sempre purificados, abençoados e prontos para servir a vossa vontade. Está feito, está feito, está feito. Esse propósito que estamos vivendo de 7 dias de oração pelos filhos é um propósito forte de intercessão, de proteção, de limpeza, de cura, de libertação. Vá se conectando cada vez mais com a energia desse atendimento. Vá apresentando seus pedidos. Deus está aqui. Jesus está aqui. Miguel está aqui. Os tantos mentores, guias espirituais, espíritos de luz que estão aqui nos auxiliando nesse atendimento. E eu quero encerrar esse atendimento pedindo que a você, sobre você venha agora esta bênção, sobre a sua família, sobre seu filho, sua filha, sobre as pessoas que foram pedidas aqui, esses atendimentos. Eu quero pedir agora que a bênção desça sobre você, sobre sua família. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos.
por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso alcance você, alcance sua família, alcance seus filhos e todos que foram aqui pedidos o atendimento. Permaneça mais alguns momentos conectados com a espiritualidade, faça seus agradecimentos, coloque mais uma vez os seus pedidos, mesmo que a gravação ela se encerre, continue você a sua oração, continue você a sua conexão espiritual. Sou grato a toda a espiritualidade de luz que acompanhou esse atendimento. Sou grato a você também, que pediu o atendimento pelos seus filhos e por tantos outros que estão aqui também participando. Gratidão, gratidão, gratidão. E que cada vez mais nós possamos nos transformar, renovando a nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. E que você cada vez mais encontre cura, libertação e transforme a sua vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Permaneça conectado com a espiritualidade, continue suas orações, seus pedidos. Mesmo que a gravação se encerre, continue você, o seu processo espiritual, sua ligação com a espiritualidade, e cada vez mais se conectando com as energias que você já está recebendo. Gratidão, até o nosso próximo vídeo, nosso próximo tratamento. E seguimos ainda nesse propósito. Amanhã é o 4º dia de oração pelos filhos. E quem está também fazendo a Quaresma de Arcanjo Miguel, seguimos também o propósito da Quaresma de Arcanjo Miguel. Gratidão, gratidão, gratidão.